Libertadores da América 2012. Pois é, libertados, né? A Independência Corintiana, a Independence Day, dia 4 de julho de 2012. A gente vai fazer mais um vídeo aqui, eu e Diego Bonetti. Tudo bem, Bonetti? Tudo bem, Belo, tudo certo. Pra falar de Corinthians, falar de Libertadores, sempre uma alegria. Vamos nessa! A primeira, tomara de muitas, né? Mais inesquecível a Libertadores de 2012. E a gente vai fazer alguns vídeos no canal do Podcast Timão sobre esta Libertadores, sempre com algo especial. Sempre com materiais inéditos, com curiosidades. Então fica aí, se liga que você vai ouvir a escalação do Corinthians de uma forma que você nunca ouviu. Primeiro falar os jogos aqui da Libertadores 2012, começou no dia 15 de fevereiro lá em Táchira, na Venezuela. E uma curiosidade, eu fui o único repórter de rádio a estar em todos os jogos, dentro e fora de casa, no ano de 2012. Me orgulho muito disso, aliás, de estar em todos os jogos da Libertadores e do Mundial de Clubes também. Vamos lá. Dia 15 de fevereiro, Deportivo Táchira, 1-1 na Venezuela, aquele gol do Ralf no último minuto. No dia 7 de março, Corinthians 2, Nacional do Paraguai 0. No dia 14 de março, Cruz Azul do México 0, Corinthians 0, jogo difícil pra caramba. Já foi um início complicado aí pro Corinthians, esse início da primeira fase da Copa Libertadores já foi um negócio bastante complicado, porque o primeiro jogo era um completo sufoco num gol do Ralf, que ele nunca fazia um gol. Então, assim, a gente lembra até a reação do Tite naquele dia, né? De uma felicidade muito grande. Depois um outro empate contra o Cruz Azul. Então o torcedor do Corinthians começou a Libertadores um pouco ressabiado, né? Falou, cara, será? Será que esse é o ano que a gente vai ser campeão? E aí a gente foi vendo que no decorrer da competição a coisa foi mudando. E uma curiosidade desse gol do Ralf, a gente tinha que descer uns 5 minutos antes da cabine para ir até o lugar em que a gente entrevistava os jogadores. Então, quando eu desci, ainda estava 1-0 para os caras. E eu vi o gol do Ralf de dentro do túnel por onde saíam os jogadores, cara. Foi muito engraçado, junto com os dirigentes do meu lado ali, né, que os dirigentes ficam no túnel também para entrar depois do jogo. Então foi um jeito diferente de ver o gol do Ralf. Depois do 0-0 com o Cruz Azul, 1-0 em casa, em cima do Cruz Azul, 21 de março. Quem que fez o gol mesmo? Vou tentar lembrar aqui. O gol do Corinthians contra o Cruz Azul foi do Danilo, de cabeça. Zidanilo. Depois o Corinthians perdeu para o Nacional do Paraguai 3-1. Meteu 6... ganhou lá no Paraguai de 3-1. 6-0 no Táchira. Esse é um jogo que começa a mudar, né? Porque depois de alguns jogos um pouco enroscados, empate contra o Cruz Azul, vitória um tanto quanto apertada contra o Nacional do Paraguai, um time bastante inferior tecnicamente. Aí faz 6-0 no Deportivo Táchira, o torcedor do Corinthians já começa a acreditar, não, calma aí, que agora tem algo diferente. O negócio vai engrenar, agora vai. Douglas de pênalti, Liedson no rebote de um pênalti cobrado por ele mesmo, Emerson Sheik, Jorge Henrique, Paulinho e o Danilo de cabeça fizeram os gols do 6-0. Aí oitavas de final, Emelec 0, Corinthians 0. Eu não vou falar muito sobre esse jogo, porque foi o primeiro grande jogo do Cássio, o segundo jogo do Cássio com a camisa do Corinthians, mas eu conto como estreia. José Buitrago, eu nunca vou esquecer o nome desse cara, um árbitro ladrão que tentou roubar o Corinthians, mas a gente vai fazer um vídeo só sobre Emelec 0, Corinthians 0. Na volta, Corinthians 3, Emelec 0. Aí, quartas de final, Vasco 0-0 no Corinthians em São Januário. E depois, Corinthians 1, Vasco 0 no Pacaembu. Tem um vídeo aqui no canal sobre o Paulinho e a gente vai fazer outros vídeos sobre esse jogo que foi inesquecível. Santos 0, Corinthians 1 na Vila Belmiro. Também vai ter um vídeo só sobre esse jogo. Eu estava no meio da torcida do Santos trabalhando nesse jogo. Trabalhando, tá? Antes que fale que eu fui torcer pelo Santos, me puseram todos os repórteres do Corinthians no meio da torcida do Santos para trabalhar. Depois na volta, 1-1, né? O Santos saiu na frente e o Corinthians empatou dia 20 de junho. E as duas finais inesquecíveis, que obviamente terão vídeos aqui. Olha o Romarinho! 1-1 contra o Boca na Bombonera e depois 2-0 contra o Boca Juniors, 2 gols do Emerson Sheik lá no Pacaembu. Escalação do Corinthians na final, Bonetti. Escalado, olha só, hein? O Corinthians foi pra final jogar contra o Boca Juniors com o Cássio no gol.
Aí uma linha de 4 tradicional do Tite. Alessandro, lateral direito, Chicão, Leandro Castan e o Fábio Santos. Ralf e Paulinho, os 2 volantes, Danilo e Alex, os 2 meias, e Jorge Henrique e Emerson Sheik. O Corinthians sem um 9. O Corinthians sem o centroavante. O Tite já mostrou lá atrás que sim, é possível. O Corinthians campeão da Libertadores, mas tem um negócio inédito e muito bacana que o Belo preparou. Aliás, preparou lá atrás, né, na Rádio Transamérica. Eu vou contar uma curiosidade agora que eu lembrei quando você falou sem um centroavante. A gente vai fazer um vídeo só sobre o jogo da Bombonera, que foi, né, épico. O jogo do Romarinho. Mas o Liedson tava jogando e ele tava sem perna. Ele tava atrapalhando o time. Olha como o Tite é gênio. Ou foi genial naquele 2012. O Liedson tava sem perna, tava atrapalhando o time. A bola batia nele e voltava, batia nele e voltava. Quando o centroavante é ruim, amigo, ou está ruim, né? Porque o Liedson é muito bom, mas ele tava ruim naquele jogo. E o Tite não queria tirar o Liedson pra não desmotivar, porque ele era um dos líderes do elenco. Ele era um dos caras que todo mundo gostava, né? Foi herói do título brasileiro de 2011, caramba. O que o Tite falou pro Liedson? Isso o Tite me contou. Falou, Liedson, passa pra lateral esquerda que os caras estão atacando por aqui, a gente precisa de alguém pra recompor. Na verdade, não precisava nada. Era pra tirar o Liedson lá da frente, que ele tava atrapalhando o time. E meteu o Romarinho com o Emerson praticamente de centroavante. E aí o gol sai como? Emerson pro Romarinho e Romarinho pro gol. Ou seja, o Tite conseguiu antever o que poderia acontecer e que acabou acontecendo. Se o Liedson talvez tivesse como centroavante, não tivesse saído o gol de empate. Mas foi muito engraçado o Tite contando essa história. Não precisava que ele marcasse lateral nenhum. Era pra ele sair de lá, ele tava atrapalhando. E o Liedson ficou lá na lateral esquerda tentando marcar alguém que nem existia. Mas enfim, você deu a escalação. Você conhece o Ronaldo Giovanelli? Opa! William Capita? Também. Silvinho? Conhecemos, é claro que conhecemos. Vamos falar dele como jogador, vai. A gente sofreu bastante com ele no passado, mas como jogador, grandíssimo lateral. Um dos melhores laterais da história do Corinthians. E o melhor lateral da história do Corinthians, Vladimir. Esse eu não vi jogar, mas eu escuto bastante. E o Vladimir é um ídolo, né? Não tem o que falar. E o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians também. Birubiru. Birubiru monstro, deus da raça. Birubiru, meu Deus. O que eu gritei pelo Birubiru já. José Ferreira Neto. Puta, esse aí não tem o que falar, né? Camisa 10 eterno do Corinthians. Neto, ídolo demais. E o centroavante Luizão. Gostava, hein? Gostava demais do Luizão. Talvez, nessa minha curta trajetória como torcedor do Corinthians, o centroavante que eu mais gostei de ver com a camisa do Corinthians. Porque o Luizão, Belo, ele era centroavante na essência. Ele era o centroavante, um cara que se joga na bola, sempre estava no lugar certo. Luizão e Edilson, que dupla, hein? Luizão, camisa 9 do Timão, centroavante. Luizão, um beijo, hein? Esses caras que eu falei, Ronaldo, William Capita, Silvinho, Vladimir, Birubiru, Neto e Luizão, eles vão escalar o time do Corinthians. Vai ser melhor que o Bonetti escalando, garanto. Eles vão escalar o time do Corinthians ao som daquele que pra mim deveria ser o hino do Corinthians. Pra mim deveria ser o hino do Corinthians. Ser corintiano do grande Toquinho. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão, pelos teus rivais temido, pela tua fiel querido. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro.
Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão, pelos teus rivais temido, pela tua fiel querido. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro.